A paz do Senhor, meus irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso subsídio da Escola Bíblica Dominical. Eu sou Romilson Andrade, estou aqui com meu amigo Gustavo. Tudo bom, Gustavo? A paz do Senhor. Paz do Senhor, Vinícius. Vamos para mais uma aula e a última, nossa 13ª aula desse trimestre, no qual nós falamos de doutrina do começo ao fim, né? Todas as bases para a doutrina, o que é a fonte de doutrina, o que é a doutrina, né? Passamos desde a definição pela Bíblia na aula 1, aula 2, estudamos sobre a doutrina de Moisés, a diferença entre o Antigo e o Novo Pacto. O que acontece se a gente despreza o ensino, os jovens, o que acontece com eles quando eles se mantêm firmes na doutrina, que foi a nossa lição de número 4, as falsas doutrinas, o amor pelo Senhor através da doutrina, a doutrina que Davi expulsa os demônios, o que é a sã doutrina, a dos apóstolos, cuidados, né, com os enganos e ventos de doutrina, a doutrina como ela faz parte do culto, a nossa penúltima aula que foi perseverando na doutrina e por fim a nossa 13ª aula que vai falar que a igreja não sobrevive sem doutrina, né? Eu acredito que tudo que já foi falado anteriormente já dá esse subsídio específico para que a gente entenda a necessidade da utilização da doutrina, vivendo pela doutrina e tendo uma vida baseada na doutrina, né? Tanto a nossa vida de oração, pelaquilo que está escrito, a nossa pregação, o nosso ensino e tudo que a gente passa nos domingos pela manhã para os nossos alunos deve ser pautado na palavra de Deus, que é suficiente. Se nós vivermos por tudo que está escrito na palavra de Deus, é suficiente. A gente não precisa trazer nada inovador, nada que seja diferente disso. A palavra de Deus ela é suficiente, né? O evangelho é algo simples. A gente sempre traz aqui, vocês entregam para os seus alunos contextos de originais, hebraico, grego, latim, etc. E é importante dizer que independente de tudo isso, independente desse contexto mais acadêmico da igreja, a gente precisa entender que a palavra de Deus é pura, viva e eficaz. E ela não volta vazia, mas faz o que apraz a Deus e prospera naquilo para que a envia. E se a gente vive por essa doutrina da forma mais simples, até da forma mais complexa, a gente vive pela vida no Espírito Santo que nos dá através da sua palavra. E o texto principal, que está no livro de Tito, no capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim: Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados ou equilibrados. Em tudo, te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Ou seja, quando Paulo vai falar, ele praticamente compara e equilibra tanto a vida social aqui a Tito, em tudo você dá o exemplo em boas obras, tudo que você for fazer que você seja o exemplo. E em relação à doutrina, ele precisa que seja incorruptível, ou seja, não adulterar a palavra de Deus, não forçar aquilo que ela não diz. E gravidade ou seriedade, não fazer coisas torpes com a palavra ou fazer literalmente palhaçadas em relação à palavra, ficar buscando piadas ou coisas do tipo, ter seriedade, gravidade e sinceridade por aquilo que ele expõe. E o resumo da lição vai nos dizer que a igreja depende dos fundamentos inabaláveis do Senhor, pois por elas a mentira é vencida e o crente vive de modo a agradar a Deus. A gente vai perceber nessa aula que a mentira ela existe, a mentira ela é ensinada muitas vezes de muitas formas, como a gente já viu na aula de ventos de doutrina, e a gente precisa estar firmes nessa palavra para que nós possamos viver uma vida inabalável em Jesus. E o texto bíblico vai nos dizer em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículos 14 a 21, no qual diz assim: Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveita e são para a perversão dos ouvintes,
Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Nesse primeiro contexto, nesses 3 versículos, Paulo primeiro vai dizer para Timóteo trazer a memória daquilo que já lhe foi ensinado, que ele não fique preso ou em contendas em relação a palavras, a definições, porque essas coisas até podem ser de conhecimento para aqueles que estão debatendo, mas para os ouvintes, para os crentes, para o público, para aqueles que vão ver a palavra de Deus, de nada adianta. Aqui a ideia não é que Paulo estava proibindo Timóteo de discutir ou em relação à palavra, estudar ou trazer assuntos acadêmicos, mas existem momentos para essas coisas, e no momento em que está diante dos ouvintes, está diante daqueles que vão conhecer a palavra de Deus, estão diante das ovelhas, para nada importa. A única coisa que importa de estarmos no púlpito é falarmos verdadeiramente a palavra de Deus, falarmos ela sem fingimento, falarmos ela íntegra e pura. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais Himeneu e Fileto, os quais se desviam da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firmes, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purifica destas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, através do cuidado da interpretação da doutrina bíblica, nós podemos ser usados por Deus como vasos de honra, desprezando todo ensinamento herético a qual perverte a palavra de Deus. Meus irmãos, nesse primeiro momento nós vamos falar sobre o firme fundamento de Deus permanece. Em primeiro lugar, precisamos falar sobre a natureza do fundamento de Deus. O fundamento aqui, no caso, a sã doutrina. Quanto a esse fundamento, nós temos algumas considerações. A primeira delas é que a teologia, a doutrina, deve ser única e exclusivamente bíblica. Então, a Bíblia é a constituição da fé cristã, ela nos orienta naquilo que nós devemos fazer. Também precisamos pontuar que a doutrina não é algo árido, não é um assunto que está no espectro acadêmico e que ninguém tem acessibilidade, ou que não serve para nenhum modo prático. Na verdade, a doutrina ela responde aos maiores questionamentos da humanidade, como o que é o amor, como se demonstra o amor, ou de onde eu vim, para onde vou, e se existe um ser superior, se existe um ser acima de todas as coisas, quem rege o mundo, quem governa o mundo, por que as coisas são assim. Você vê, por exemplo, a influência do pecado sobre a humanidade como sendo a explicação para muitos problemas que acontecem, problemas sociais, você vê problemas na natureza também sendo explicados pelo pecado e tudo mais. Então, a doutrina é aquilo que nos norteia nesse sentido. Portanto, essa doutrina deve ser bíblica. A Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, é o que nos norteia. E quanto à questão da Bíblia, nós também temos uma doutrina até dentro dela, no sentido de existem movimentos ou denominações que aderem para si as suas próprias Bíblias, ou distorcem o fundamento sagrado a partir ou de traduções ou a partir de uma adição de livros, enfim. Entretanto, nós protestantes temos um cânon de 66 livros, sendo 37, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. E sendo que nós não alteramos tradução alguma, né? Nós mantemos a tradução, uma tradução fiel aos originais. Portanto, o firme fundamento de Deus é bíblico. Este fundamento também é sistemático. Então a teologia é sistemática. Deus revela as coisas através de uma linha, através de um plano dentro da Bíblia Sagrada. Então nós examinamos a Bíblia como um todo e procuramos as principais doutrinas dentro dela. Nesse sentido, a teologia ou a doutrina, o fundamento, também é elaborado no contexto da cultura humana.
Ou seja, a Escritura se relaciona com aquilo que nós estamos vivenciando. A palavra de Deus é algo atemporal, meus irmãos. Então ela se encaixa em qualquer contexto, em qualquer cultura, em qualquer tempo, em qualquer período, seja ele caótico ou seja ele positivo. A Bíblia se encaixa em qualquer um desses momentos, seja mais antigo, seja agora mais contemporâneo, enfim. Então, ela é elaborada no nosso contexto, ela tenta explicar aquilo que a humanidade está vivendo ali. Ela é contemporânea, como nós já falamos aqui, é um conjunto de princípios atemporais. E também, sobretudo, é prática. Você não vê Paulo escrevendo aos Coríntios simplesmente por escrever. Você não vê as cartas paulinas, na verdade, não só aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses. Você não vê Paulo escrevendo essas igrejas apenas para informá-los de algo. Ele quer que os irmãos se informem da doutrina e que pratiquem ela. Então, essa é a natureza do fundamento de Deus. É bíblico, é sistemático, é atemporal, é contemporâneo, se encaixa em qualquer contexto, em qualquer cultura e, sobretudo, é prático. Nesse primeiro tópico, inclusive, ele fala que o fundamento de Deus não pode ser abalado, porque Deus é um ser imutável, ele permanece para sempre. Ou seja, fazer distorções naquilo que Deus revelou através das Escrituras ou através dos profetas, dos tempos, isso é revelado na Bíblia, não é algo positivo e não vem de Deus. Deus é imutável, ele não contradiz a sua palavra. No segundo tópico, ele fala que esse fundamento é eterno e ele cita Norman Geisler. Norman Geisler diz que a eternidade não é temporalidade ou atemporalidade. Ele ainda afirma que, do princípio ao fim, a Bíblia declara que Deus não é dominado pelo tempo. Deus é eterno e aquilo que ele designou também é eterno. Agora nós temos um questionamento. Como identificar aquilo que é eterno e aquilo que se encaixa dentro de uma cultura, dentro da palavra de Deus? Porque existem algumas questões doutrinárias que são destinadas a um povo específico em um momento específico. Como que nós podemos identificar aquilo que é atemporal, ou seja, aquilo que se enquadra ou se encaixa em todas as culturas? Porque você vê a palavra de Deus, você vê a Bíblia, ela vai desde a antiguidade na Palestina, ou na região do Oriente Médio, Levante, como alguns chamam também, até a Roma Imperial. Então, assim, você vê um pano de fundo histórico muito grande. Então, como que eu devo saber aquilo que é para uma cultura, para um povo, e aquilo que é para nós hoje em dia? A resposta para isso é muito simples. Ainda que existam costumes que sejam destinados para um povo específico, a mensagem disso, o cerne desse costume, o cerne desse sacrifício, por exemplo, no Antigo Testamento, a mensagem disso serve para nós hoje em dia. A mensagem. O costume talvez não sirva, mas aquilo que ele tem a transmitir, por exemplo, a questão de matar um cordeiro para expiar os pecados, as doutrinas que dizem respeito à purificação, tudo aquilo tem algo para nos ensinar no sentido de a mensagem daquilo. Então, meus irmãos, essa é a ideia principal. Os fundamentos bíblicos são eternos. Embora existam costumes que não sejam, aquilo que eles tendem a nos ensinar são. Outro exemplo disso é o batismo. Jesus nos dá o imperativo no final de Mateus. Ele diz, portanto, vão, façam discípulos, ensinem-os a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós entendemos o batismo como uma ideia, um imperativo de Cristo para a igreja como um todo. Tudo bem. Mas, por exemplo, a questão do lavar os pés dos discípulos. Será que aquilo é para nós hoje em dia? Será que nós precisamos lavar os pés uns dos outros? E aí você olha o pano de fundo cultural, há quem diga que não. E eu, particularmente, nós da Assembleia de Deus, acreditamos que isso serviu para eles naquele tempo, porque tinha uma questão cultural lá. Mas a mensagem disso permanece. É o que Paulo fala para a igreja de Filipos. Olha, vocês têm que ter o mesmo sentimento de Jesus. Vocês precisam ser humildes, se submeter uns aos outros, servir uns aos outros. E o último tópico vai falar que o fundamento de Deus é firme. Nós já comentamos brevemente sobre isso. Deus não contradiz a sua palavra. O seu caráter é firme e inabalável. Portanto, tudo aquilo que tenta desmascarar, aliás, tudo aquilo que tenta desvirtuar a sã doutrina será desmascarado um dia e as pessoas perceberão que estavam em um vento de doutrina que não veio de Deus, porque Deus não contradiz a sua palavra de forma alguma. No nosso segundo tópico, meus irmãos, o autor vai nos apresentar um tópico na qual ele
denomina como desmascarando os mentirosos, a qual ele vai descrever sobre a realidade dos mentirosos, como desmascará-los e que há um escape para os tais. Dessa forma, a gente já falou nesse trimestre de uma forma muito ampla sobre esse tópico, que a partir do momento que entrou o pecado no mundo, o pecado e na forma de mal, no qual corrompendo aquilo que é virtuoso, naquilo que é bom, também há um mal no qual tenta corromper a palavra que é dita, a palavra de Deus, desvirtuando-a ou inserindo-a fora de tempo e trocando os seus significados. Dessa forma, não estamos falando de uma palavra verdadeira, mas estamos falando de heresias que são desvirtuação daquilo a qual Deus disse. Dessa forma, o autor vai apresentar que vários relatos em relação a essa realidade, a mentira. João 8,44, também vai falar em Atos 5, 1 a 11, aqui no qual nós lemos já no começo da nossa lição, vai falar sobre dois personagens que estavam falando, por exemplo, que a ressurreição já era feita. Nesse modo, Himeneu e Fileto, eles estavam dizendo que naquele ponto da igreja já tinha acontecido a ressurreição dos mortos, e a gente entende cronologicamente em relação aos atos do Apocalipse, os atos escatológicos, que a ressurreição vai se dar lá no futuro, de modo que adiantaram tantas coisas e a partir daquele momento provavelmente já estavam vivendo um milênio ou qualquer outra coisa a qual não era o estado real daquele povo para aquela época. Então, em relação aos erros que se fazem, as mentiras que são propriamente ditas e as heresias, no qual a gente precisa entender muito bem. Se há erros que são cometidos, os erros eles são denominados pelo fato de que as pessoas não conhecem a palavra e precisam conhecer. Então, quando você estiver na sua aula ensinando os jovens, diga a eles da importância de estudar a palavra de Deus, da importância de entender a palavra de Deus, porque a partir do momento que nós lemos a palavra, nós estudamos ela, nós conseguimos discernir e filtrar aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós falamos. Nós não podemos repetir jargões. A Bíblia não, a palavra de Deus, a igreja não é feita de coisas, de casos pontuais, de testemunhos ou de relatos de vida. A Bíblia é o centro da palavra. A Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus é que fundamenta a igreja. Então, qualquer coisa que venha diferente disso, como sobre ressurreição de mortos, como sobre aquilo que nós podemos comer ou não, Paulo já disse isso em Romanos no capítulo 13, já alertou os coríntios sobre isso, questões acerca de casamento, questões acerca de indumentária, de economia, aquilo que nós devemos fazer em honra aos nossos governantes, tudo isso já foi posto um fundamento. Inclusive o apóstolo João, nas suas epístolas, na primeira e na segunda e terceira, ele vai falar: olha, eu não vou entregar nada novo para vocês, porque tudo aquilo que já não foi revelado a gente já entregou. Então o mandamento que nós temos é esse, que amei-vos uns aos outros, assim como Cristo amou a igreja. Então chegou um ponto que até o apóstolo João, que foi o último dos apóstolos, já está tudo entregue. Tudo aquilo que já poderia ser dito à igreja foi entregue. Então a gente tem inclusive o relato bíblico do próprio João dizendo que a Bíblia, aquilo que já foi dito, já estava posto. João falou: não preciso ensinar nada novo para vocês. Tudo que já foi dito está posto, né? Então, como é que a gente desmascara esses mentirosos? É quando a pessoa tenta inovar e inventar algo que não está escrito. Algo que a Bíblia precisa se atualizar, que a palavra de Deus precisa ser trocada. Isso, pessoal, isso é um completo escárnio, é uma completa heresia em relação à palavra de Deus. São doutrinas de mentirosos, porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Né? Isso já está posto. Então, de modo que a gente muitas vezes se perde entre debates, entre posições, entre calvinismo e arminianismo, entre essas. Isso é salutar num debate, é salutar para o conhecimento
acadêmico eclesiástico, mas é diferente aquilo que nós estamos fazendo em relação à academia, discutindo a Bíblia, em relação à prática da aplicação cristã. É muito diferente a gente chegar, discutir, pegar um versículo, tentar entender exegese. Tem pontos de entendimento diferente, claro que tem, né? A gente não pensa todos iguais um ao outro, mas naquilo que é fundamental, naquilo que é básico, naquilo que é basilar, naquilo que é o simples evangelho precisa ser dito sem qualquer máscara, sem qualquer mentira, sem qualquer engano. Por isso é necessário que todo aquele que tenta perverter a palavra de Deus, tentando atualizá-la em sentido de linguagem, aplicabilidade, esse tal não conhece a verdadeira eficácia do poder da palavra de Deus, necessitando então de um caminho de arrependimento, no qual também é orientado por essa mesma palavra. Meus irmãos, nesse último tópico nós vamos falar sobre vivendo uma vida moderada. No primeiro tópico ele fala sobre a natureza de uma vida moderada. Então, ele diz que o crente é chamado a viver moderadamente e as condições necessárias para isso estão à disposição nas Sagradas Escrituras. Com uma definição de moderação, ele cita o dicionário Vini, que diz que o termo moderação está associado ao termo mansidão, associação com o bom. O crente não deve se envolver em contendas de palavras. Isso está em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 14. Você pode ler para a gente, Wilson? Claro. 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Nós vamos fazer uma exploração aqui do que o texto grego tem para a construção do texto grego tem para nos falar sobre esse texto. 2 Timóteo 2,14 diz assim: Relembre a todas essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Gordon Fee comentou sobre esse texto no seu comentário de 1 e 2 Timóteo, e tem uma expressão aqui muito interessante. Paulo, na língua grega, ele diz me logomaxen. Aí ele usa a palavra epi, uma preposição, epi. E aí ele fala que a igreja não deve, que os irmãos não devem se aferrar com batalhas para nada inúteis. Então, existem duas preposições epi aqui. Nesse caso, eu vou explicar rapidamente sobre isso. Quando ele fala que existem algumas pessoas que estão dentro da igreja semeando doutrinas para que as pessoas se aferrem em batalha de palavras, para que isso cause catástrofe. Então, o grego nos permite ter a seguinte conclusão. Em um primeiro caso, as pessoas estão colocando essas doutrinas dentro da igreja, é um epi, depois segue um acusativo. Então, e a segunda expressão é um epi seguido de um dativo. Eu explico isso basicamente com a seguinte expressão, ou com a seguinte explicação, melhor dizendo. O primeiro caso as pessoas estão semeando para que, então é um resultado, a intenção das pessoas que estão semeando isso no meio de vocês é causar uma catástrofe. Então é isso que a construção literária de Paulo tem a nos ensinar. As pessoas estão semeando algo no meio de vocês para que cause uma catástrofe no meio de vocês. Por isso existem duas preposições epi aqui nesse contexto. Epi significa para que. E aí temos as questões gramaticais que vem um acusativo e depois vem um dativo. Mas em síntese, é simplesmente isso. Para que você se aprofunde um pouco mais sobre esse assunto, você pode consultar o comentário de Gordon Fee acerca de 1ª e 2ª de Paulo aos Coríntios. No sentido de aplicação a isso, nós podemos concluir que esses mentirosos estão dentro da igreja e que eles querem tirar de nós os nossos maiores princípios, e não só isso, mas causar contendas no meio de nós. E isso, meus irmãos, é algo terrível. Portanto, nós precisamos de uma vida moderada, precisamos de equilíbrio e moderação no sentido de até onde eu devo ir com essa teologia. Até onde eu devo explorar, até onde eu devo pesquisar, até onde eu devo ter as minhas ou criar as minhas conclusões. Precisamos ser humildes nesse aspecto.
Porque existem movimentos heréticos que estão surgindo no meio do seio da igreja, ou no seio da igreja, pelo fato de que as pessoas não têm moderação. Eles querem a todo custo colocarem as suas ideias na Bíblia, ou pegar coisas que são um pouco mais obsoletas, coisas que são um pouco mais difíceis de se interpretar, e querem construir as suas interpretações sobre aquilo. Também precisamos de moderação no que diz respeito aos nossos debates. Precisamos vigiar com essas pessoas que tentam tirar de nós ou desvirtuar as principais doutrinas cristãs. Precisamos também de moderação com aqueles que nem sempre concordam com algumas questões que são secundárias. Por exemplo, nós da Assembleia de Deus temos uma perspectiva não calvinista. Então nós não cremos em predestinação, não cremos que uma vez salvo, salvo para sempre, e aquilo que Calvino postulou nas Institutas. Mas nós respeitamos os nossos irmãos calvinistas, pelo fato de que isso é uma questão secundária e também pelo fato de que nós precisamos de moderação com aqueles que não concordam com as nossas ideias. E trazendo para a questão primária, por exemplo, as seitas, os mormons, as testemunhas de Jeová, nós também temos moderação com eles, ainda que, usando uma expressão muito mais vulgar, o buraco seja mais embaixo, ainda que as questões sejam mais primárias. E aí ele fala que a moderação como obra do Espírito Santo, no segundo tópico. Basicamente, para nós sermos moderados, precisamos do Espírito Santo. E o que nós vemos muito são teólogos que têm uma bagagem teológica muito grande, que sabem os originais, que leram milhares de livros e se aprofundaram naquilo que creem, mas não conseguem sustentar um debate com moderação e nem conseguem ter uma vida com temperança. Nós comentamos sobre temperança na aula aos juvenis, e temperança significa literalmente você negar o seu eu, ou você se submeter a alguém porque você não leva em consideração o seu próprio ego ou o seu próprio bem-estar. E no último tópico ele fala sobre alcançando uma vida moderada. Paulo ensinou e estimulou Tito a ensinar aos jovens a serem moderados, reafirmando assim que este é o caminho que o verdadeiro cristão deve seguir. Se o crente é chamado a ter uma vida moderada, qual é o caminho a ser tomado para que esse objetivo seja alcançado? E aqui ele fala que precisamos confiar em Deus, orar e dedicar-se à leitura bíblica. Quanto mais tempo eu passo com Deus, mais sensível eu fico para receber o poder dele sobre mim. E com o poder de Deus, nós pentecostais às vezes entendemos poder como aquele falar em línguas, aquela manifestação do Espírito Santo do ponto de vista de aquele falar em línguas, aquele tanto de profecia, e glória a Deus por isso. Mas a obra de Deus também, receber o poder de Deus, é deixar que ele haja no meu coração para que eu refreie os meus impulsos que são naturalmente mundanos e carnais. Como poderemos alcançar essas virtudes? Passando mais tempo com Deus. Falando de uma forma muito aberta, passando mais tempo na presença dele e aprendendo como ele é, para que assim sejamos também. Portanto, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um. Desejamos a vocês uma boa aula. Não se esqueça de dar o seu like, de comentar aqui embaixo e se inscrever no canal. E também compartilhar essa aula para que esse projeto se expanda e alcance mais pessoas. Inclusive, esse projeto que nós estamos encerrando agora é o nosso primeiro trimestre, né? 3 meses de projeto do subsídio aqui da Escola Dominical. A gente agradece você que é inscrito, você que sempre deixa os comentários, curte. Eu sei que a mãe do Gustavo sempre lá dá os comentários, então os irmãos que nos assistem, o Paulo, o Thiago, a liderança aqui dos jovens, dos juvenis. Nós teremos novidade para o nosso próximo trimestre, então não se esqueça de acompanhar e compartilhar, e que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.